Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as parábolas que nós ouvimos falam do reino de Deus e falam também do fim da nossa vida, do juízo final, da salvação eterna ou da condenação eterna, do reino dos céus ou da condenação ao inferno. O fim da nossa vida é o momento em que o que está agora misturado, como a parábola do joio e do trigo, e aparentemente indistinto, será definitivamente separado, ou seja, será mostrado a verdade será revelada. O ponto final da nossa vida também coincide com a experiência da distinção. O que na vida sempre foi misturado como bem ou mal, luz e escuridão,
força e fraqueza, graça, santificação e pecado, e assim por diante, acabará por ser distinguido e separado, tal como os agricultores fazem quando, após a colheita dos cereais, já não tem qualquer tolerância para o que não é cereal. Escolhe somente aquilo que é bom. No fim da vida, as nossas boas ações podem nos levar para o céu. O joio, a maldade, a sedução do demônio pode nos levar para o inferno. E Jesus vai deixar bem claro: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino de Deus, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos de Deus. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. Aqui, irmãos e irmãs, surge uma questão: de que é feita a maior parte da nossa vida? É feito de trigo ou de joio? De gestos bons ou de maldade? Ou seja, é feita de coisas que realmente importam e fazem a diferença para o bem, ou de coisas triviais que, em última análise, não têm substância, não têm valor, são vazias. Então, por vezes, nós não apercebemos de que gastamos muito tempo, gastamos a nossa vida, o nosso suor, a nossa energia, a nossa força, em coisas que, no final, acabam por se revelar vazias, sem sentido, sem sabor. Por isso o cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. É chamado a ser luz e não treva, não escuridão. É chamado a ser trigo e não joio, que realmente tem valor. Deus multiplica em nós. Queridos irmãos e irmãs, seria interessante para nós, neste domingo, tomar a decisão de viver para o que permanece, para o que nos conduz à vida eterna, e deixar de lado tudo que é aparência. O joio parece com o trigo, mas não é trigo. Nós não devemos parecer como cristãos, devemos ser cristãos. Que o pão consagrado, a Eucaristia, nos ajude a sermos trigo, a sermos Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.